Olá, queridos alunos do curso médio em teologia, como vocês estão? Espero que vocês estejam assimilando este conteúdo da disciplina de período interbíblico. A primeira aula nós resolvemos fazer pública, na tentativa também de divulgar o nosso curso, das pessoas conhecerem o nível de informação acadêmica que é compartilhada com vocês a nível de curso médio em teologia. Então, se a linguagem do primeiro vídeo foi um pouco complexa, um pouco difícil, eu recomendo que vocês assistam novamente o primeiro vídeo e se tiver alguma dúvida, podem perguntar no nosso grupo de WhatsApp ou até no meu privado, ok? Alguma dúvida relacionada à aula anterior. Hoje, nós vamos para a segunda aula da nossa disciplina de período interbíblico. Nessa segunda aula, eu quero dar continuidade a o que eu abri na aula passada, no que se refere os Seleucidas e Ptolomeus. Então, Seleucidas vem do general de Alexandre o Grande Seleuco, e os Seleucidas dominaram grande parte do que era antes de Alexandre Magno, e eles tiveram a abrangência propriamente na Síria, em detrimento dos Ptolomeus, que vem do o general de Alexandre Ptolomeu. Os Ptolomeus são os descendentes, aqueles que sucedem e vão se sucedendo uma dinastia ptolomaica, e assim eles vão abranger o seu império nos domínios do Egito e outras localidades. Então, nós temos Seleucidas e Ptolomeus. No que se refere aos Ptolomeus, eles têm uma certa importância, principalmente por Alexandria, e um dos seus monarcas que pede a questão de um texto, um exemplar em grego do livro de fé judaico. Tá? Agora, isso é muito complexo, porque os domínios de Jerusalém estavam sobre os Seleucidas e não sobre os Ptolomeus. Então, o rei que pede isso para que a cópia desse texto pudesse ser inserido na biblioteca de Alexandria, que estava sobre os domínios dos Ptolomeus, eles também têm que pedir permissão para o atual monarca Seleucida, ok? Então, nós temos uma certa importância também dos Ptolomeus para com, principalmente, a Septuaginta, que seria a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que foi uma versão que gerou muitas outras versões do Antigo Testamento em línguas distintas. A abrangência maior, principalmente porque estes dominaram Jerusalém, o templo e a cidade, se dá aos Seleucidas. Os Seleucidas, propriamente na época de Antíoco Epifânio. Anotem esse nome. Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, que foi monarca seleucida entre 175 a 164 antes de Cristo. E o autor referencial, o Herbert Donner, notifica que em 169 a 167 antes de Cristo, Antíoco Epifânio interferiu durante o cenário social de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém se torna domínio dos Seleucidas, Antíoco Epifânio toma a cidade, Antíoco Epifânio toma a cidade, e aí ele vai fazer uma série de acontecimentos. Em 169 a.C., o Donner notifica que nós temos um saque no templo. É importante destacar que o templo
jerusalemita, ele sempre foi alvo de saques. Por quê? Porque geralmente se tinha utensílios de ouro no templo, aonde tomava-se o vinho numa taça de ouro, aonde colocavam os pães em uma taça de ouro. Então tinha algum tipo de riqueza, algo que poderia encher os olhos dos conquistadores. Por mais que este templo não é descrito como aquele templo salomônico, porque este templo, ele se refere ao templo de Zorobabel, mas nesse período a religião já tinha se restabelecido, Israel viveu um período de liberdade religiosa, mesmo com a dominação política persa, os jerusalemitas tinham liberdade religiosa, e isso fez com que a religião se fortalecesse, crescesse novamente, o chamado judaísmo pós-exílico e o judaísmo intertestamentário. Esse judaísmo intertestamentário, ele sofrerá algumas intervenções na tentativa de ser helenizado agora, ou seja, os conquistadores de Jerusalém, Antíoco Epifânio, ele lutará para que, propriamente, o helenismo seja estabelecido em Jerusalém. Logo, ele lutará para que as divindades helênicas, como Zeus, que foi uma divindade que foi inserida no próprio templo de Jerusalém. Ou seja, Zeus foi colocado no templo de Jerusalém para que pudesse ser adorado, e esses conquistadores proibiram alguns ritos culticos propriamente da religião judaica. Ritos como a circuncisão, ritos como o Shabat, eles são proibidos. Ou seja, esses conquistadores, eles querem a todo custo helenizar Jerusalém, profana o templo jerusalemita com uma estátua de Zeus e sacrifica um suíno, um porco, dentro do templo jerusalemita, com a finalidade de profanar o templo dentro da visão judaica, porque o suíno era um animal imundo para o judaísmo, e também de oferecer sacrifícios a Zeus, divindade de suma importância no mundo helênico e também dos dominadores de Jerusalém, os Seleucidas. Tudo bem? Eu estarei postando um segundo vídeo para vocês na data de hoje, pois esse segundo vídeo ele terá uma suma importância para entendermos até um relato canônico de João, capítulo 10, versículo 22, que faz menção a uma festa, a festa da dedicação, pela qual não é mencionada na literatura canônica veterotestamentária. As grandes festas de Israel, geralmente mencionadas na Torá, no Pentateuco, como Hag Pesach, que seria a Páscoa, Hag Shavuot, que seria o Pentecoste, Hag Sukkot, que seria a festa das cabanas, são mencionadas em textos do Pentateuco, a festa da dedicação de João 10, 22, literatura canônica não é mencionada no Pentateuco, mas ela tem uma origem no período intertestamentário e gira em torno dessa figura, Antíoco Epifânio, sua conquista e sua expulsão de Jerusalém pela família dos Macabeus, lideradas por Judas Macabeus, a família dos Macabeus e o exército que conseguem reconquistar e reconsagrar o templo. Segue isso no segundo vídeo, ok? Se atentem para as tarefas,
se atentem para todo o conteúdo e espero que a aula e que essa disciplina esteja trazendo muita formação e informação para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.